Então, jovens, vamos continuar aqui com nossa caminhada da física moderna. Tá? Na última aula, eu falei para vocês, a gente está seguindo o caminho da luz, né? A história da luz. Falei para vocês que chegamos no ponto em que nós tínhamos uma dupla explicação, vamos dizer assim. Nós tínhamos a explicação do Newton, né? Que ele é o grande expoente, não era só ele que pensava assim, que a luz era um corpúsculo, que era uma bolinha que viajava pelo espaço, cada cor tinha uma bolinha específica, conseguia explicar alguns fenômenos. E a ondulatória, né, que aí é o Huygens, o Hooke, eles tinham fundamentos diferentes para explicar essa onda, né, que seria a luz, só que eles precisavam de um meio para essa luz estar perturbando, afinal de contas, é uma onda, e uma onda é perturbação, né, periódica de um meio. E aí eles buscaram a ideia do éter luminífero, que era um conceito grego, né, de algo que permeava todo o universo, que oscilava para essa luz viajar. Então nós chegamos nesse ponto. Qual era o grande problema que forçava a galera a ir para o éter e a ondulatória ganhou força, principalmente depois que o Newton morreu, né? Foi ganhando força. Alguns fenômenos que só a ondulatória conseguia explicar. Por exemplo, deixa eu passar um fenômeno aqui para vocês, que é a interferência. Então, deixa eu colocar aqui. Espera aí. Ó. Eita. Alt. Aqui, o fenômeno consiste na seguinte... Aqui é uma versão simplificada, né, obviamente. Tá, nós temos aí, ó. Imagine que a situação que vocês estão enxergando é o seguinte. Vocês têm... Deixa eu ver se meu mouse está aparecendo. Tá. Deixa eu só tirar o nome de vocês da frente aqui. Você tem um laser, claro que na época eles não tinham laser, né? Era uma fonte de luz que eles criaram um feixe. Você tem um anteparo na frente com um buraco. Então, vai ser uma placa com um buraco e no fundo um outro anteparo, pode ser a parede de uma sala, escura preferencialmente. Quando você fazia a luz passar por esse anteparo, ela vinha, passava pelo furinho e na parede você tinha esta configuração, que era uma configuração de uma onda. Claramente isso aqui é uma onda, não é um bando de partícula que passou pelo furinho. Se fossem partículas, tipo bolinha de paintball, a bola passava, né, você ter só um ponto marcado ali nesse anteparo. O que não acontecia. Então, a explicação da ondulatória, da luz como onda, funcionava muito melhor. A questão era encontrar o bendito do éter. Porque se a onda está oscilando, ela tem que oscilar em algum lugar. Na busca pelo éter, deixa eu escrever aqui agora. Na busca pelo éter, cadê o laranjado? Pelo éter luminífero. Nossa Senhora, Jesus. Luminífero. Tá? Deixa eu apagar esse aqui, que ficou muito feio. Éter luminífero. Na busca por esse algo que permeava todo o universo, eles começaram a fazer alguns pensamentos, algumas proposições. Preposições. Alguns pensamentos. Que era o seguinte: se esse éter está no universo, quando a Terra viaja pelo universo, ela gera ondas nesse éter. Ou seja, quando essa Terra está viajando, tá? Do mesmo jeito que quando você está dentro da piscina e está andando na piscina, na sua frente ali para a direção que você está indo, a água dá uma levantadinha e para o outro lado, por onde você passou, fica um rastro, igual um navio navegando pelo mar. Esse rastro deveria ser medido. Se esse rastro poderia ser medido, você usaria a luz na Terra, né, na superfície, e faria medições em várias direções. E aí, dependendo da direção em que você apontasse, você teria uma velocidade diferente, baseado na relatividade de Galileu. Tá, professor, relatividade não é do Einstein? Não, jovem, a primeira relatividade é a relatividade de Galileu, que vocês já conhecem faz tempo e já usaram muito. Que aquela do barquinho, ainda não liberei a chamada, Caí, aguenta aí. Que aquela do barquinho, se você tem um barquinho, vamos aqui, tem um riozinho, tá? Esse riozinho tá aqui, bonitão. E ele tem uma velocidade de correnteza. Se o barquinho verde, muito bem desenhado, está a favor da correnteza, tá? E se o barquinho, vamos ver aqui, o barquinho rosa está contrário à correnteza, também muito bem desenhado,
você teria que a velocidade real do barco verde, tá? A velocidade real deste barco 1, aqui é o barco 2, seria, para o caso 1, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Né? Você estaria a favor dessa correnteza. E a velocidade relativa do barco 2 seria, considerando que a velocidade do barco é maior que a correnteza, que ele consiga vencer a correnteza, seria a velocidade da correnteza. Opa, desculpa, velocidade do barco, eu coloquei correnteza aqui, né? Mas eu sou meio besta. Velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Ou seja, a correnteza estaria atrapalhando. Então eles queriam encontrar isso para a luz. Tá? O problema era medir a velocidade da luz. Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada. Se eu não comentei, vou comentar agora de novo. O Galileu foi o primeiro a propor uma medição da velocidade da luz. Subiam duas pessoas, o Galileu e um ajudante dele, em morros distantes, que eles sabiam a distância, né, entre essas montanhas, esses faróis. E um tirava, cada um levava uma lamparina, uma fonte de luz à noite. O primeiro tirava um pano que protegia ela e começava a marcar o tempo. O relógio com engrenagens e pêndulo o Galileu já tinha desenvolvido, então já tinha medições boas. A luz viajava até outra montanha, a pessoa que estava na outra montanha via a luz acendendo, tirava o paninho dela, a luz segunda fonte de luz viajava até a primeira pessoa, por exemplo, o Galileu, e aí ele parava o relógio dele ali e via quanto tempo a luz ia e voltava. A conclusão do Galileu é que a luz era rápida pra cacete. A única conclusão que ele conseguiu tirar. Falou assim, ó, se a luz não for instantânea, se ela tiver uma velocidade, isso é antes de Newton, tá? Antes dos caras que eu tô falando aqui. Ela é rápida pra cacete. Não vai dar pra medir. Só o tempo de eu puxar o pano já é muito mais do que a luz viaja. E aí você tem várias tentativas de primeiro medir a velocidade da luz e depois descobrir se isso aqui, essa relatividade de Galileu, aconteceria para a luz em relação ao éter. Quando a luz viajasse a favor do éter, ela ganharia velocidade e contrário ao éter, perderia velocidade. Né? A primeira boa medida da velocidade da luz é do astrônomo Homer. Tá? E aí tem um monte de gente que escreveu o nome dele. Tem com furo, tem sem furo, tem essas letras meio doidas aqui. Tá? Ele mede a velocidade da luz a partir de observações astronômicas. Tá? Ou seja, por uma eclipse lá, posições das estrelas, ele consegue medir a velocidade da luz e ele chega num valor próximo do que a gente tem hoje já. Ele chega na velocidade da luz de aproximadamente 2 vezes 10 à oitava. Você fala, professor, mas a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava, já decorei esse número. Tudo bem, hoje a gente sabe disso. A primeira tentativa, então, era encontrar um valor para a velocidade da luz. Foi encontrado. Outros caras tentaram fazer o experimento não com observações astronômicas, porque você depende que alguma coisa aconteça no céu para conseguir medir, não é qualquer momento que você consegue medir, né? Quando você está dependendo da posição dos astros. Então você tem uma sequência de físicos, que você pode chamar de físico, de químico, o que você quiser, mas aqui a gente vai chamar de físico por causa de física, tá? Entre eles você... Oi? Você tem aqui o Fizeau. Agora como escreve o nome dele? Ixi, esqueci como escreve o nome do Fizeau. Pera aí, gente. Esse nome é muito fresco, eu esqueço. Pera aí. Fizeau. A chamada tá na frente. Aqui. Dá certo. Fizeau. Você tem o Foucault, que não é o Foucault do Vigiar e Punir, que vocês estudam em filosofia e sociologia. É o Foucault velho. Esse Foucault que vocês estão falando é o Foucault novo. Foucault. E você tem... Fugiu o outro cara aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Foucault. Vamos ver o nome do outro rapaz aqui. O Fizeau, Foucault e tem mais um que eu esqueci o nome agora, gente. Me desculpa. Vai ficar sem o nome dele, mas também não é importante. Então vamos mudar aqui Vou colocar um E, né? E esses caras conseguem determinar a velocidade da luz de um experimento terrestre que você montaria num laboratório. Eles chegam, então, com experimentos de laboratório, na velocidade da luz que a gente conhece hoje. 3 vezes 10 à oitava, ou muito próximo disso. Tá? E aí você tem outros experimentos mais inteligentes, mais refinados, sempre dando esta velocidade. E pior,
não encontrando diferença para qualquer direção que você medisse. Lembra da história do éter. Se você vai medir a favor do éter, a velocidade tem que ser maior. Contrário ao éter, a velocidade tem que ser menor. E eles não encontravam essa diferença. E começou a galera ficar meio assim, pô, mas não estou encontrando. Tá? Dos experimentos, se eu não me engano, é do Fizeau e Foucault, uma versão moderna deste experimento, muito maior, em larga escala, quilômetros de distância, tiveram 2 experimentos separados para medir as ondas gravitacionais. Então o experimento era muito bom, era muito bem feito, só que eles não conseguiam encontrar diferença nenhuma. Ou seja, parecia que a luz não obedecia à relatividade de Galileu. Ou pior, não existia o tal do éter. Só que todas as explicações ondulatórias funcionavam. Então temos um problema muito sério. A explicação funciona, mas a base da explicação não funciona. E isso não é ciência. Tá? Então você tem que arranjar um meio termo. Paralelo a tudo isso, você tem a eletricidade e o magnetismo se unindo. Eles começando a perceber que o eletromagnetismo era uma coisa só. Vocês até agora só estudaram eletricidade. A próxima aula da frente C, né, quando a gente for voltar para a frente C, já é o magnetismo. Então, o eletromagnetismo se unia. E o grande nome da união do eletromagnetismo, tá, é o James Clerk Maxwell. Esse cara aqui, ele pegou tudo que Faraday, Ampère, Coulomb, tudo que esses caras fizeram, e outros, né, sobre eletricidade e magnetismo, e uniu em 20 equações. Você falou, louco, professor, 20 equações? 20 equações, que quando a matemática avançou, viraram só 4. Tá? Então vamos trabalhar com a versão moderna. Ele une aqui em 4 equações todo o eletromagnetismo. Deixa eu fazer aqui. Eletromagnetismo. Tá? E aí tá, professor, e daí? E daí que o eletromagnetismo funcionava, tá? Você estava tendo desenvolvimento já de aparelhos, né, eletrônicos, ainda não de rádio, nada do gênero. E uma das soluções das equações de Maxwell, quando a gente fala equações de Maxwell, né, pense no eletromagnetismo, previa a existência de uma onda eletromagnética. Que vocês que já estão no terceirão sabem que existe. Né? A onda eletromagnética existe. E pior, a previsão teórica dessa onda eletromagnética obrigava com que essa onda eletromagnética, no vácuo ou no ar, tivesse a velocidade de 3 vezes 10 oitava. E aí o próprio Maxwell, com um termo muito mais bonito, né, um jeito muito mais rebuscado, tem um texto dele, eu não vou procurar aqui agora, tá num negócio que eu já escrevi lá, mas não lembro agora. Que ele fala assim, já te respondo, tá, jovem? Outra pergunta aqui. É muita cagada que a onda eletromagnética tem a mesma velocidade da luz. Lembra, eles não sabiam ainda da relação entre eles, né? E pior, ninguém tinha criado uma onda eletromagnética, era uma previsão teórica. Então ele falou assim, é muita cagada que essa luz não seja onda eletromagnética. Porque tá dando resultado. Gente, a natureza. Se você chega em 2 respostas iguais por vertentes diferentes e elas respondem à natureza, é muito provável que a natureza esteja certa, né? E as teorias estejam erradas, as hipóteses estejam erradas. Né? Então ele fala assim, ó, vamos começar a dar uma olhada nesse negócio aí, da onda eletromagnética. Se pá, a luz é uma onda eletromagnética. Só que a questão é, e a onda eletromagnética? Né? Existe? Deixa eu ver aqui. Sim, Natália, o Galileu e outros, inclusive os que eu citei na aula passada, o Newton, o Hooke e o Huygens, eles pensavam que a luz se comportava daquele jeito da relatividade do Galileu, tá? O esqueminha do barquinho. Porque era todo assim, tudo que eles conheciam se comportava daquele jeito. Então a luz também deveria se comportar, tá? Mas isso não estava acontecendo, tá? Então eles tinham esse parâmetro aí para quebrar. Então você tem aqui vamos dizer, uma pausa na nossa sequência da história da luz, que é a luz, velocidade medida, éter não encontrado. Onda eletromagnética, velocidade igual da luz e não era encontrada. Você tem 2 coisas que não são encontradas aqui. O éter ninguém estava achando. Vamos achar a onda eletromagnética. Vamos tentar criar uma onda eletromagnética. E aí que entra na jogada um outro cara que vocês já ouviram o nome também, porque na ciência é assim, gente. Vocês estudam só uma pincelada, né?
que é o Hertz. O Hertz é o primeiro cara a conseguir criar no laboratório uma onda eletromagnética. Como que o Hertz fez isso? Deixa eu voltar aqui para o meu programinha. Aqui temos um videozinho, esse aqui é o Hertz, né? Tem aqui uma simulação, óbvio, né? É como se fossem, sabe aquele taser que dá aquele choque? Você tem lá um taser ligado, claro que não era um taser, mas era uma descarga elétrica, e de outro lado da sala você tinha um taser desligado, só duas coisas próximas, duas pontinhas metálicas próximas, tá? Ligado a uma antena arcaica, tá? Que seria onde ele está olhando. A antena arcaica é essa circunferência, não sei se vocês conseguem ver bem, metálica. E esse outro lado aí, onde tem essas duas bolinhas, vai dar a descarga elétrica. Se a onda transporta energia, quando você tem descarga elétrica de um lado, você tem que ter descarga elétrica do outro lado também. Menor, claro, porque essa energia vai se dissipar por todo o espaço. Então, naquelas duas bolinhas, ele gerava um arco voltaico, um choquinho, né, vamos falar assim, e ele vinha aproximando esse outro dispositivo, que é o que o cara está olhando ali, tipo uma lupinha, numa lente, para dar uma ampliada. E não acontecia nada. E ele vinha aproximando. E o cara dando choquinho lá, ajudando ele. Dando choquinho. E ele aproximando. Chegou uma hora que quando a descarga elétrica ocorria, lá naquele equipamento grandão que está lá no fundo, ele conseguia ver na lente ali, naquela ampliação, no outro arco voltaico, duas faísquinhas saindo. Então, alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Tá? Aqui ele está falando alguma coisa, que eu tirei o som, obviamente, né? Ó, vai dar uma mostrada ali que ele vê uma pequena descarga elétrica. Do outro lado a descarga elétrica era maior. E aqui ele consegue perceber uma descarga elétrica também. A única explicação da época, e que a gente considera até hoje, que é verdadeira, é que aquela primeira descarga elétrica no equipamento maior gerou uma onda eletromagnética que viajou pelo espaço e teve uma reação ali naquele ponto onde ele viu uma segunda descarga elétrica, transportou energia. Então, agora, as ondas eletromagnéticas existiam. O éter não existia, a onda eletromagnética existia. E a onda eletromagnética hoje, e algumas pessoas da época já pensavam, que o campo elétrico e o campo magnético poderiam oscilar pelo espaço sem o éter. Eles seriam uma entidade física que oscilaria. Tá? Não é matéria, não é nada, mas oscilaria no espaço. Já o bendito do éter, ninguém achava nada. Aí você fala, professor, mas e aí? Então cancelaram o éter? Não. Não cancelaram o éter porque tinha gente que acreditava que o campo eletromagnético precisaria ainda do éter. Tá? As coisas na ciência, elas não são desprendidas, não são abandonadas tão facilmente. Tá bom? Até porque, lembre-se, as explicações dos fenômenos, em geral, funcionavam. Para mostrar aqui para vocês, mais um negocinho. Deixa eu tirar uma lista de chamada aqui, que eu não preciso dessa lista de chamada. Vou colocar aqui na janelinha para vocês verem o que seria, como que a gente cria ondas eletromagnéticas, tá? Então, vou colocar aqui, deixa eu colocar a perna na cabeça aqui de novo. Tá, apareceu aí, ó. Temos uma carga positiva. Campo elétrico vocês já estudaram. As linhas de campo são radiais. Olha o que acontece quando eu balanço essa carga elétrica. Olha o que acontece com o campo. A influência elétrica ela vai alterando na região. Você vai criando ondas. Aí você fala, professor, mas meio migué isso aí, hein? Você tá só enrolando a gente aqui para não dar conteúdo novo. Não é, jovem? Tanto não é migué que ainda hoje nós usamos estes princípios. Deixa eu colocar aqui mais um negocinho para vocês verem. Deixa eu só arrumar aqui, porque tá tudo torto. Espera aí. Que é como nós transmitimos o rádio, ou melhor, qualquer onda eletromagnética, qualquer coisa que funcione com antena, o seu Wi-Fi, o seu celular, o rádio mesmo, a televisão. Então, olha como que ele funciona. Deixa eu colocar aqui na tela mais uma vez. Tá aqui. Você tem do lado esquerdo uma estação de rádio, que tem um grupo de cargas ali naquela bolinha azul. Tá bem do meio da antena. E do outro lado você tem uma casa com uma antena. Olha o que acontece quando eu oscilo as cargas da antena. Ela gera uma onda eletromagnética que, ao passar por aquele outro bolo de cargas que está lá, fazem com que eles oscilem também na mesma frequência. Por isso que a frequência é o principal da onda. Na mesma frequência. E aí você consegue transmitir sinal.
Tá? Esse é o princípio básico de funcionamento de qualquer antena. Tá? Claro que aí você tem antenas de formatos diferentes, aqui é uma simplificação, mas você tem essa transmissão dessas ondas. Ainda não liberei a chamada, João, aguenta aí. Transmissão de energia. E nós usamos isso, igual eu falei para vocês. Até hoje eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Tá, paciência. Lembrei. Isso aqui ocorre como se você tivesse numa cuba, numa bacia de água parada, colocasse uma tampinha de refrigerante boiando e começasse a balançar a água de um lado. Quando a água chega do outro, ela balança a tampinha do mesmo jeito que você está balançando a água. Claro que com menos energia, porque ela se espalha por toda a região, mas mesmo assim você consegue transferir essa informação, essa onda, em algum nível até energia, para outra região do espaço. Então tudo indicava que a onda de luz era uma onda eletromagnética. Tá? Vamos considerar que a galera já estava meio que aceitando isso. Beleza. Está aceitando isso, a onda eletromagnética. Um povo já estava abandonando o éter, outros ainda não. Mas a luz era uma onda eletromagnética. Que é o que vocês consideraram ano passado, quando vocês fizeram o segundo ano. E é o que a gente quase sempre considera, quando vai fazer a refração, toda polarização, que a gente nem viu ainda. Todos esses fenômenos. A gente considera que a luz é uma onda eletromagnética. Só que nós chegamos lá no final de 1800, comecinho de 1900, final do século XIX, começo do século XX. Bem no final mesmo, 1890 mais ou menos. Alguns fenômenos físicos envolvendo a luz não eram bem explicados ainda. Mas não porque era uma onda eletromagnética ou no éter, ou porque simplesmente não faziam sentido. O principal deles, naquele momento, era a radiação de corpo negro. Tá? Deixa eu colocar aqui. Radiação de corpo negro. Bom, o que é um corpo negro? Um corpo negro, na teoria, né, ele não existe no mundo real. Nem um buraco negro tem essa característica que eu vou explicar aqui. Tá? A radiação de corpo negro é quando você tem um objeto que absorve toda a radiação. Por isso que corpo negro, né, a cor preta, a cor negra é a ausência de luz. Absorve toda a radiação que recebe. E quando o corpo absorve a radiação, ele está absorvendo energia. Radiação, ondas eletromagnéticas, vamos pensar assim. E ele está absorvendo energia, ele aquece e corpos aquecidos emitem radiação. O Sol está aí. Se você esquentar uma faca até o ponto que ela fique rubro, né, aquela cor vermelha, ela está emitindo radiação, até a luz visível, por isso que ela brilha, a lâmpada antiga e por aí vai. Então você tinha aqui um problema deste corpo negro na emissão, tá, dessa radiação. Por quê? Deixa eu colocar aqui, gente. Eu sei que já está acabando, mas aguenta aí. Aqui nós temos um gráfico. Meu Deus do céu, peraí que ficou muito grande. Aqui. Temos um gráfico muito bem copiado da internet. Tá? Não se preocupem muito com a análise do gráfico, porque vocês não vão precisar fazer isso. O que acontecia? Aqui está a intensidade de absorção aqui está de absorção, mas pode ser de emissão também. E aqui o comprimento de onda, da luz, já onda eletromagnética. Você tem as temperaturas aqui, 5.000 Kelvin, tá? 4.000 Kelvin, 3.000 Kelvin. Lembre-se que lâmpadas, quando você compra hoje, ela tem essa temperatura em Kelvin também, né? Essa lâmpada é 4.500 Kelvin. É uma lâmpada mais amarelada, tá? A lâmpada de 6.000, 7.000 Kelvin é a lâmpada mais branca, né? Então, você tem aqui cores associadas a essa temperatura de emissão. Só que essa linha preta que está aqui, ó, é a linha teórica. Ou seja, a teoria da termodinâmica que funcionava, o eletromagnetismo que funcionava e toda a parte de mecânica associada que funcionava, não batia com o experimento. E quando não bate alguma coisa com o experimento, quer dizer que não está batendo com a natureza. Então, ou você repensa seu experimento, porque ele pode estar errado, ou você repensa sua teoria. Só que ninguém conseguia ajeitar essa bagaça. Tá? Tinha mais uns outros fenômenos pequenininhos. Ninguém conseguia ajeitar essa bagaça. Não ajeitando essa bagaça, o que ficou ali para eles? Bom, temos que alterar a nossa explicação. Nisso, em 1900, cravado, um cara chamado Max Planck propõe, para explicar a radiação de corpo negro, um modelo matemático, que depois ele quis falar que não era, mas era um modelo matemático,
tá? Vou falar do jeito bem porco aqui, vou até desmerecer o cara era bom. Ele jogou num programa, hoje a gente tem o GeoGebra aqui e outros programas que fazem ajuste de curva. Você faz um desenho louco, faz um monte de risco. Se for uma função, você aperta um botão do programa e te dá a equação que descreve aquilo. Ele meio que ajustou a equação, foi isso que ele fez. Ele pegou a teoria clássica, que não funcionava, e ele fez um ajuste. No ajuste dele, tá? Vou fazer aqui na mão, vai ficar meio feio. Você teria esse comportamento aqui, mais ou menos. Opa, deixa eu fazer por partes. Esse comportamento, meu Deus. Este comportamento aqui. Tá, ficou feio, mas tá bom. Já um grande avanço. Claro que depois isso foi refinado. Para ele conseguir explicar o fenômeno da radiação de corpo negro, ele fez um modelo matemático, uma análise matemática, e nessa análise matemática, a energia seria quantizada. Quantizada. E o que significa isso? Significa, imagina uma onda na água, uma corda balançando, alguém segurando uma corda e outra pessoa balançando. A energia vai indo, né? Você vai balançando, a energia vai viajando, vai chegando na mão da pessoa que está segurando. A radiação que estava na onda eletromagnética ali, né? Ela não teria energia, tipo a onda azul está viajando, a energia não vai por toda a onda azul. Eu estou recebendo luz azul, eu recebo energia, não recebo, eu recebo energia, não recebo. Então ela viria de pouquinho em pouquinho, ela não viria de maneira contínua. E ele conseguiu explicar esse fenômeno de uma maneira matemática, o que a princípio não alterou o problema. Você só resolveu a matemática dele, mas não a física, a justificativa do porquê. Tá? Mas funcionou o experimento. Funcionou. Agora a teoria adaptada dele funcionava para explicar os fenômenos, bem o suficiente. Tá? Então a galera ficou meio assim, bom, nós tínhamos um problema que nós não conseguíamos explicar e nem fazer conta. Hoje a gente consegue fazer conta, mas não consegue explicar. Tá? Isso em 1900. Chega em 1905, um alemãozinho, que não é o tontão do bigode, é um outro cara, que vocês já conhecem também, pelo menos de nome, propõe uma explicação para outro fenômeno usando a ideia do Planck, só que ele faz pequenas alterações. Em 1905, o Einstein publica 5 artigos, se eu não me engano, tá? 5 artigos separadamente, que assuntos até meio distintos, e nestes 5 artigos ele acaba mudando totalmente a nossa concepção de luz. O trabalho do Planck, que é anterior ao dele, acaba sendo, sabe, puxado lá da história da física. Fala, rapaz, olha o cara tinha feito antes. Ele chegou na porta da explicação e não conseguiu fazer. Tá, gente, espera só um pouquinho, já vou liberar a chamada. Aguenta aí. Eu vou... Espera que eu me perdi aqui. Ele chegou na porta e não conseguiu fazer, o Einstein vai e explica. Ele não explica este fenômeno, explica outro, o fotoelétrico e mais alguns. E esse ano de 1905 é conhecido como o ano miraculoso do Einstein, ou de Einstein, né? Por quê? Porque neste ano de 1905 ele dá uma cambalhota na física e ela fica meio de perna pro ar. Tá? Claro que muitas coisas, quase tudo continuava valendo, mas ele propõe ideias novas que demoraram até para ser aceitas. Vocês vão entender na nossa próxima aula. Tá? Então, em 1905, espera só um pouquinho, agora vocês podem fazer a chamada. Em 1905, você tem toda uma mudança da física. Em 1900, que é essa ideia aqui do Planck, é onde a gente considera que a física moderna nasce. A gente, né? Algumas pessoas. Só que em 1905 vem um tapa na cara e ela se estabelece. Dessa questão quantizada do Planck e dos trabalhos do Einstein, você tem a relatividade surgindo, que o próprio Einstein, né, propôs. Você tem a mecânica quântica surgindo. Você tem uma revolução na química, porque quando você está falando de átomo e de luz, você está falando de química em algum momento. Tá? E todas essas coisas se condensam aí num período de 20, 30 anos, que é o que a galera normalmente fala de física moderna. Não vamos ver tudo na aula que vem, porque não vai dar tempo, tá? Mas é esse pool essa piscina de, ó, que termo chique, pool, essa piscina de problemas que fez com que a física desse uma cambalhota, tá? Mas aí a gente vai ver isso só na próxima aula, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas, tá, gente? Professor, o que o Einstein fez com o corpo negro? Então, Natália, ele não explicou este fenômeno. Tá, vou mais ou menos dizer assim. No trabalho do Einstein ele fala, considerando o trabalho do Planck para a radiação de corpo negro, eu vou usar o mesmo princípio.
que o Planck usou. Só que o Einstein ele não vai considerar que é uma adaptação matemática. Ele fala, se é assim que a natureza se comporta, assim ela é. Então o Einstein ele propõe que realmente a energia é quantizada. Não é só um migué matemático para conseguir resolver o problema. E aí depois a gente vê que o Einstein está certo. E aí a gente muda até o conceito de luz de novo, tá? Para a ideia de partícula-onda. E aí o Planck ficou putaço, falando, não, essa ideia é minha. Aí, se você for pegar bem a fundo, você vê que não é bem a ideia dele, né? Mas nasce na ideia do Planck. Ele adapta assim, ele pensa o seguinte, eu falo para você que, deixa eu ver, no caso da luz, lá no que a gente acabou de falar agora há pouquinho, a luz é uma onda eletromagnética e a outra ideia é o éter. Algumas pessoas abandonaram o éter porque falam, pô, se está funcionando com a explicação eletromagnética, a luz será então uma onda eletromagnética. Se a explicação funciona, se a teoria funciona, o experimento bate, isso que ela é. O que o Planck chegou aqui e não conseguiu fazer, ele falou assim, ó, eu fiz a aproximação para fazer funcionar a conta, mas eu não acredito que seja isso. Uma outra analogia com o que eu disse seria mais ou menos assim, um trabalho que é resultante do eletromagnetismo de Maxwell, o trabalho previa as ondas eletromagnéticas de velocidade da luz. Ele fala assim, não, mas é só cagada, não vai dar certo não, é só coincidência. O Einstein não, o Einstein pega o trabalho do Planck e fala, o Planck usou essa explicação e funcionou. Só que eu vou considerar que é isso que realmente acontece. A adaptação do Planck não é só uma ideia matemática, ela é um conceito físico. Só por isso o Einstein não ganharia muita coisa de crédito. Só que ele usa essa explicação e consegue trabalhar com outro fenômeno que ninguém conseguia explicar. Então, esse outro fenômeno que o Einstein consegue explicar, ele altera a explicação do Planck depois, né? A explicação do Planck era matemática, ela passa a ser física. Mais ou menos assim, o Planck acertou, mas não sabia por quê. O Einstein acertou e sabia por quê. Tá? Mas a gente vai ver isso na aula da semana que vem. Ok? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, só mais uma coisinha aí para vocês. Vocês têm prova hoje, né? Já está liberado aí para vocês. Amanhã o Renan vai postar a parte da resolução dele, dos exercícios da prova. Eu não tenho aula com vocês amanhã, mas eu também vou postar junto a minha, tá? Pra gente não queimar a aula ao vivo para ficar resolvendo exercício igual um bobo aqui para vocês. Então, acabou a prova hoje, vamos gravar os exercicinhos e amanhã os 2 vídeos aparecem lá no Positivo On para vocês conferirem como que se resolvia a prova, tá bom? Jovens, é isso. Boas aulas aí para vocês. Descansem semana que vem, tá? Bom feriadão aí para vocês, para mim também, porque eu tô precisando descansar. E qualquer coisa já sabem, é só procurar pelo mundo aí, sabem como me achar. E falou!